Bem, eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia ou ligá-la no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Nos diz assim o texto: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre essas coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar? Ó Deus, com reverência e humildade nos colocamos diante da Tua palavra, suplicando a iluminação do Teu Espírito e o Teu auxílio, ó Deus, para essa hora. Ajuda-nos, ó Pai, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se alguém lhe fizesse a seguinte pergunta: existe algo na sua vida que precisa ser mudado? Pense aí, rapidamente. Existe algo na sua vida que precisa ser mudado? Não precisa dizer. Mas pense. A frase nem terminou e eu já pensei em milhares de coisas aqui que precisam mudar na minha vida. Certo? Essa reflexão ela é necessária. Em tudo aquilo que fazemos e vivemos precisa de algum tipo de mudança. E eu acredito muito que a inquietação ela tem a ver com o fato de nós sermos discípulos de Cristo Jesus. É mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo falou na sua carta à igreja de Roma, no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto à igreja de Roma, ele está falando o quê? Que nós devemos repensar, transformar a nossa mente a cada dia, a cada novo instante. De que o cristão ele é convidado, ele é chamado para fazer um culto racional. Ele não é convidado para simplesmente adorar a Deus, mas adorar a Deus pensando naquilo que Ele está fazendo e nas motivações que Ele tem
em fazer essa determinada coisa? Hoje de manhã nós falamos sobre isso, sobre intenções e motivações. Especialmente lá no contexto de Atos dos Apóstolos, quando houve a primeira viagem missionária e a igreja de Antioquia enviou Paulo, Barnabé e João Marcos para essa primeira viagem. E então, quando eles chegam a Chipre, eles se deparam com um homem, Elimas, mágico, que tenta impedi-los de apresentar o evangelho da graça para o governador provincial daquela região, que era o procônsul Sérgio Paulo. Elimas era judeu, mas se envolvia com esse tipo de prática, com magia, embora na religião judaica isso fosse proibido. E então nós falamos sobre as intenções e as motivações. Todos nós temos intenções e motivações. E a intenção, como eu dizia hoje de manhã, é quando mais ou menos eu faço a seguinte coisa. Eu ainda usei esse exemplo. Eu vou a Rancho Queimado. Eu tenho a intenção de ir a Rancho Queimado. Tá, mas por que você vai a Rancho Queimado? Não, eu simplesmente vou. Tá, mas ninguém vai a algum lugar simplesmente por ir. Você tem a intenção de fazer tal coisa, mas existe algo que te motiva a fazer isso, certo? Não, eu vou a Rancho Queimado porque eu quero almoçar no restaurante. Eu quero ir a determinado lugar porque eu quero passear. Então, em tudo na nossa vida existem intenções e motivações. A intenção diz, eu quero fazer tal coisa. A motivação, ela responde à pergunta, por que você quer fazer aquilo? Então, neste caso aqui também, do texto de agora à noite, nós também podemos refletir sobre intenções e motivações. E na nossa caminhada de fé, na nossa experiência de vida com Deus, nós precisamos sempre refletir sobre quais são as nossas intenções e quais são as nossas motivações diante da vida, diante da igreja, diante do evangelho, diante de Deus. Como que nós agimos, o que nós pensamos quando nós adoramos a Deus. Porque não basta simplesmente você dizer, eu quero ir na igreja, mas você precisa responder, por que você vai à igreja? E no caso de Nicodemos, isso também acontece. Ele teve a intenção de ir até Jesus, mas tinha uma motivação por detrás daquilo. Ele queria saber algumas coisas que ele não tinha, isso a gente vai ver depois, né, que ele talvez não tivesse coragem de fazer em público e encontrou naquele momento ali com Jesus o momento para fazer isso. Então, sim, nós somos chamados à reflexão diariamente, como cristãos, como discípulos de Jesus. Se nós não refletirmos na nossa vida, se a gente não pensar, e aqui deixa eu até fazer uma parte, né? Você não precisa ser discípulo de Jesus para refletir sobre a sua vida. Tá certo que a gente vive numa sociedade que não para pensar. A maioria das pessoas não param para pensar. Tem muita gente postando coisas que não deve, e falando, dando opinião para tudo, né? Mas o fato é o seguinte, seja você um seguidor ou não de Jesus, você precisa ter essa reflexão. Você precisa repensar sobre a sua vida. Então, o contexto do nosso texto dessa noite nos fala sobre essa figura, Nicodemos, um fariseu que era um fiel guardador da lei, e além disso ele era membro do Sinédrio, o mais alto tribunal religioso dos judeus, do qual faziam parte os sumos sacerdotes, chefes religiosos, que eram os anciãos, e os professores da lei. Então, esse grupo de homens era um grupo de 71 homens, né? Era ali, vamos assim dizer, uma instância superior da religião, né? Em que ela, então, julgava situações, orientava o povo, eles existiam para isso. Ele era, portanto, um líder conhecido e respeitado pelo seu povo. E uma das características, e certamente por ele ser um fariseu e por pertencer ao Sinédrio, ele era um seguidor contumaz das leis de Moisés. E ele sabia como ninguém o que era
a palavra. É importante nós lembrarmos aqui que, no contexto em que nós estamos lendo, a Bíblia que Jesus lia eram os livros do Antigo Testamento. Ou seja, o Evangelho ainda estava sendo escrito, estava sendo vivido. Né? E esse fechamento só vai ser feito lá no final do primeiro século. Então, Nicodemos, ele era um seguidor rigoroso da lei mosaica e das tradições e dos costumes dos seus antepassados. Mas ele havia sido recentemente testemunha de fatos que estavam intrigando ele. Claro, a atitude de Jesus, os gestos de Jesus, o ministério de Jesus estava inquietando as pessoas. Jesus estava fazendo coisas que a religião judaica não aceitava. Ele estava curando em pleno sábado. Os seus discípulos estavam colhendo espigas de milho também ao sábado. Jesus estava se sentando com mulheres, indo na casa de homens que eram considerados pecadores, chamando crianças para próximo dele. Então Jesus, na ótica da religião judaica, era um subversivo. Alguém que estava, assim, contrapondo a ordem. Então é muito interessante porque o próprio Nicodemos fazia parte deste, vamos assim chamar, seleto grupo que sabia e que via sobre tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus e com a religião judaica ali naquele contexto. Mas o simplesmente ver o que estava acontecendo não era uma coisa assim que o inquietava, mas o que estava inquietando eram algumas coisas que aconteciam dentro dele. E o próprio tom da conversa de Nicodemos com Jesus nos deixa claro isso. Que Nicodemos ele não estava ali para afrontar Jesus. Porque se ele desejasse fazer isso, ele faria publicamente como outros fariseus fizeram. Mas ele procura Jesus à noite. Ele procura Jesus numa hora em que Jesus está encerrando o expediente. Né? É aquela hora assim que você está saindo de algum lugar, né? Você que tem uma loja, trabalha com clientes e coisas assim, aparece o último cliente. Aí você tem aquela sensação boa e ruim. É bom porque ele pode vir, pode fazer um grande negócio. Mas pode ser ruim porque ele pode vir ocupar o seu tempo e não fazer. Não é esse o caso de Jesus. Mas Jesus ele se cansava e a palavra nos deixa claro isso. Jesus muitas vezes ele tinha que fugir da multidão pelo excesso de procura que as pessoas faziam em torno dele. Mas aquele homem foi acolhido e foi atendido por Jesus. Portanto, Nicodemos era uma testemunha ocular dos milagres e de tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Então, o chamado de Cristo, observe, ele começa através de uma inquietação. E nos parece, melhor dizendo, segundo o que o texto bíblico nos mostra, que a inquietação que Nicodemos estava passando ali tinha a ver com a sua salvação. Tinha a ver com a sua garantia de que ele iria para o céu. De que ele iria falar alguma coisa e ouviria algo que teria, então, a garantia, a certeza de que ele iria para o céu. Então, todos aqueles que se aproximavam de Jesus também eram questionados. Jesus não simplesmente abraçava e colhia as pessoas que estavam passando por algum tipo de problema. Jesus confrontava aquelas pessoas. E uma das coisas importantes que o Evangelho continua a fazer conosco hoje é isso. Se eu e você lermos a Bíblia e aquilo não nos move a mudar, não nos comove de alguma forma, não nos leva a fazer alguma coisa diferente do que estamos fazendo, então nós temos que orar dizendo para Deus, olha, Senhor, que o Teu Espírito Santo haja em mim e que eu seja regenerado, porque a principal característica do chamado em Cristo é a sensibilidade à palavra. Então eu e você precisamos estar sensíveis à voz de Deus. E a voz de Deus nós a escutamos através da palavra, da Bíblia. Então, quais foram as razões que levaram
Nicodemos a procurar Jesus à noite, como eu havia falado aqui anteriormente? Talvez a primeira delas, o fato dele pertencer a essa corte suprema. E dessa forma, ele não queria nem se comprometer, nem também comprometer os seus outros colegas. Talvez essa fosse uma razão para ele ter ido no período da noite. O outro motivo, quem sabe, é que ele de fato queria procurar Jesus depois do expediente, numa hora mais calma, em que não haveriam pessoas e ele teria a conversa mais exclusiva, só dele com Jesus. O texto bíblico ele não nos deixa claro qual era a motivação nesse caso, o que fez Nicodemos ir falar com Jesus nesse horário, mas fica claro que de alguma forma ele não queria tornar público em princípio aquele diálogo, aquela conversa com Jesus. Nicodemos era alguém que, como eu falei aqui, conhecia sobre Deus, falava sobre Deus, estudava sobre Deus e instruía o povo com as leis de Deus. No entanto, essa sua religião tão profunda e tão assim próxima dele, tão presente na sua vida, não lhe dava a garantia ou não lhe dava condições de dizer, olha, eu sou realmente alguém que vai alcançar a salvação. Então, por esse motivo é que ele procura Jesus. E então nós vemos, de um lado, um mestre da lei e do outro, um mestre da graça. De um lado, Nicodemos, do outro lado, Jesus. E é interessante porque os dois se chamam de mestre. No versículo 10, não sei se dá para colocar aí, Lucas, você vê o seguinte, versículo 10. Versículo 10 e depois versículo 2. Olha só. Jesus diz, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Então Jesus chama Nicodemos de mestre. Ele reconhecia que aquele homem era um homem com autoridade. No versículo 2, Nicodemos diz, Rabi, que significa mestre. E ele fala, sabemos que o Senhor é mestre. Veja que mestre aqui está, no caso, letra maiúscula, vindo da parte de Deus. Então, eram esses dois mestres que estavam ali. O mestre da graça e o mestre da lei. Jesus, então, de pronto, ele lança uma fala para Nicodemos e diz o seguinte, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus é assim, né? As pessoas se aproximam dele, dizem oi, e ele já lança uma pergunta existencial e a pessoa fica assim parada, né? Já fica em crise. Olha só o que ele jogou no meu colo aqui. Jesus é excelente nisso aí, né? A pessoa nem começa a conversa, ele já joga uma baita reflexão ali no colo da pessoa. E é incrível porque ele faz exatamente isso com Nicodemos. Então você vê ali uma reflexão, olha, se você ou se alguém não nascer de novo, ele aqui não está dizendo especificamente para Nicodemos, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus põe a Nicodemos propõe para ele, melhor dizendo, uma nova realidade, um novo nascimento. Primeiramente, por uma realidade vazia. Olha só que interessante, Nicodemos, alguém que falava sobre Deus, que pensava sobre Deus, que ensinava sobre Deus, mas que tinha ali uma realidade vazia. Jesus, como disse, falou, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Importa-vos, Nicodemos, nascer de novo. Então Jesus lança essa reflexão para Nicodemos dizendo o seguinte, se você não nascer do alto, não tem vez no reino dos céus. Tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você prega, tudo aquilo que você lê, não tem valor nenhum se você não nascer do Espírito. Se você não nascer do alto, você precisa nascer do alto. A sua origem é divina e, portanto, você tem que nascer de cima. O evangelho da graça, ele não brota de baixo para cima, ele vem de cima para baixo.
E é exatamente isso que o texto bíblico está nos colocando. Que o novo nascimento que a nós é proposto e requerido através do processo da regeneração, ele exige de cada um de nós isso. Um novo nascimento, uma revisão de conduta, de vida, de história. E o que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, você precisa repensar toda a sua vida. Você precisa rever a sua história, a sua relação com a palavra. E quanta gente conhece a palavra, prega a palavra, mas não vive a palavra. E é muito comum você encontrar gente que discursa belíssimamente, mas que não consegue resolver a sua própria vida. Eu lembro de um filme, inclusive, um filme antigo, deve ter uns 10 ou 15 anos, não lembro o nome agora, mas contava a história assim, de uma pessoa, né, de um coaching que impactava, era autor de livros, enfim, era uma figura proeminente, mas a vida dele era um fiasco. Era alguém que era ovacionado pelo público, mas a vida dele era uma terra arrasada. E o nosso tempo é marcado por esse tipo de pessoas. Gente que mostra a sua vida como algo assim estupendo, maravilhoso, majestoso, mas que vive de mal a pior. Nos seus relacionamentos, na sua intimidade, no seu coração com Deus. E o que o Evangelho faz é justamente nos levar à reflexão e a repensar o nosso caminho, a nossa trajetória com Deus e com a palavra. Observe que a palavra grega para a expressão nascer de novo, anotem, significa algo absolutamente novo. Não é algo assim mais ou menos novo. Ou não é algo seminovo. É uma nova geração, é uma nova formação, é um novo nascimento. Mas quando Jesus propõe isso para Nicodemos, ele diz: mas espera aí, como que um homem velho vai entrar no ventre da sua mãe? Não dá. Porque a resposta de Nicodemos era uma resposta material. Porque ele via a espiritualidade dele de forma material. Ele acreditava que ser um verdadeiro judeu, um verdadeiro adorador de Deus, era ir à igreja, era dar o dízimo, era ensinar na sinagoga, era praticar com precisão as leis de Moisés. Mas Jesus está dizendo: não, o negócio aqui não é nascer do ventre, não é nascer do corpo, é nascer do alto. É a motivação contrária. E o que Jesus nos chama a refletir nessa noite sobre esse texto é justamente isso. Ele nos diz que a nossa motivação, a nossa reflexão, a nossa vida, ela se origina em Deus. E não neste tempo, nesta sociedade. Nós vivemos neste tempo, nessa sociedade. O nosso espírito, ele é eterno. O nosso corpo é passageiro. Então, rapidamente, a nossa vida deixa de ser. Mas o nosso espírito volta para Deus e nós continuamos vivendo eternamente. Cada um de nós, com as nossas características, com a nossa forma de ser. E é assim que acontece. Ninguém perde a sua identidade no dia que morre. Ninguém volta para o céu resetado, zerado. Eu não lembro de nada do que aconteceu, agora eu não sei, eu sou simplesmente alguém que voa aqui no espaço. Nós não perdemos a nossa identidade, porque a identidade espiritual, ela está junto do nosso corpo, e a nossa identidade, ela é formada. Corpo e espírito caminham juntos. Por isso que Jesus falou que viria e por isso que Jesus ressuscitou. Se no plano de Deus estivesse apenas a salvação do espírito, Jesus não tinha ressuscitado. Mas Jesus morreu como homem e ressuscitou como homem, e diz a palavra que ele foi o primeiro desta nova formação. E a ressurreição de Jesus não foi como a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria.
que nasceu, morreu, ressuscitou e morreu de novo, porque Lázaro morreu de novo. E um dia ele vai ressuscitar de novo, só que diferente. Então, o nosso corpo e o nosso espírito formam a nossa identidade. Por isso que nos últimos dias, quando Jesus voltar, o nosso espírito voltará para o nosso corpo. E nós voltaremos a ser isso que nós somos, num corpo glorificado, sem marcas, sem pisaduras, sem sofrimento, sem pecado, sem dor, mas restaurados, sem doença, para uma nova ordem, para uma nova geração. Mas neste momento aqui, o que Jesus está falando para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, para de pensar na vida espiritual como algo material. Pense na vida espiritual como algo que nasce de Deus para você. As coisas não estavam tão seguras e firmes para Nicodemos quanto pareciam. Faltava algo mais. E nós, como seres humanos, nós não somos seres acabados. Sempre vai nos faltar alguma coisa, sempre. Nós não somos seres completos. Nós passaremos a vida aprendendo e refazendo e repensando. Porque viver é isso. Viver é repensar constantemente a sua própria vida, as suas próprias ações, a sua própria história. E tenho dito tantas vezes que uma vida sem reflexão é uma vida que não vale ser vivida. Então nós precisamos fazer sim uma autocrítica. Na verdade, Nicodemos nunca havia experimentado o real sentido da existência e não havia experimentado a essência da vida com Deus. Mas Jesus estava chamando aquele homem para uma realidade com Deus. E aqui entra o nosso segundo ponto. E o progresso, há uma frase muito interessante que diz que o progresso é impossível sem mudança. O progresso é impossível sem mudança. Se você quer progredir no trabalho, o que você tem que fazer? Tem que se especializar, tem que estudar, tem que correr atrás. Se você quer ter uma casa melhor, você tem que trabalhar mais para construir, para edificar. Tem que poupar, tem que cuidar dos seus recursos. Se você quer crescer na sua vida espiritual, o que é que você tem que fazer? Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que congregar com os irmãos. Estas coisas é que fazem com que a nossa vida espiritual cresça. Portanto, não nos esqueçamos de que nós precisamos cuidar muito bem da nossa vida espiritual. Afinal de contas, como disse Paulo à igreja de Colossos, lá no capítulo 3, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando, por exemplo, eu e você olhamos para o texto de Gênesis e nós vemos o texto falando o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou ser vivente. Essa é a maior prova da nossa origem. A maior prova de que nós não somos um corpo que tem um espírito, mas um espírito que tem um corpo. Está lá, um monte de barro formado, sem vida, inerte, incapaz de se levantar, incapaz de fazer qualquer movimento. O que dá a vida para aquele homem? O texto de Gênesis nos diz: lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, quem nos dá a vida é Deus. É Ele que sopra em nós o fôlego da vida. É Ele que faz com que nós estejamos de pé. É Ele que faz com que nós tenhamos a capacidade de acordar a cada manhã, nos sentarmos à mesa, abrirmos a janela da nossa casa, trabalharmos, nos alegrarmos, vivermos, nos entristecermos. É Deus que nos dá a vida. E nós aprendemos também que é Deus que a toma de volta. Então percebam que um corpo sem a consciência da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida é só um corpo.
E aí você começa a perceber que existe muita gente andando por esse mundo afora, sendo simplesmente um corpo, porque não parou para pensar que a sua origem está em Deus, que a sua verdadeira identidade ela é espiritual e não material. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, nós lemos que a salvação nos é dada não por obras de integridade praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a obra de Jesus é uma obra que renova, que salva a nossa vida, que muda a nossa existência, mas é uma realidade espiritual. Portanto, se você deseja mudar a sua vida, se você deseja rever questões importantes da sua existência, coisas que têm incomodado a sua caminhada, coisas que você tem arrastado ao longo dos anos, você precisa aprender isso, que a forma de você corrigir isso é voltando os seus olhos para Deus. Aquela história de que eu e você devemos tomar a cruz e seguir a Jesus, isso é fato. Mas tem muita gente que não está tomando a sua cruz, tem gente que está arrastando ela. E aí ela acaba se tornando muito mais pesada do que se você simplesmente tomasse a consciência de que ela existe e a carregasse como devia. E por fim, Jesus apresenta aquela magnífica mensagem para Nicodemos, para mostrar a ele a importância dele sair de uma realidade vazia para uma realidade plena. Nicodemos foi impactado pelo encontro com Jesus. A vida daquele homem mudou. Em João 3, ele se encontra com Jesus. Mais à frente, em João capítulo 7, versículos 50 a 51, o texto nos diz: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ou seja, Nicodemos defendeu Jesus perante o Sinédrio. A vida daquele homem já não foi mais a mesma. Aquele homem preocupado em externar a sua posição de buscar a presença de Jesus à noite, né? Buscou a presença de Jesus à noite, já lá diante do Sinédrio já está modificada. Quando alguns acontecem, né, alguns levantam para acusar Jesus, ele diz: mas espera aí, como é que nós vamos condenar um homem sem um julgamento adequado? E depois, no capítulo 19, quando Jesus já havia morrido, Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés para colocar sobre Jesus. Aquele homem mudou. A gente não sabe muito mais coisa a respeito dele, mas a gente sabe que daquele encontro da noite, alguma coisa diferente aconteceu na vida daquele homem. E na continuidade, Jesus fala para Nicodemos, um dos versículos, na continuidade, no versículo 16, a gente leu o versículo 15. Eu vou pedir para que o Lucas, por favor, coloque o versículo 16. E foi nesse contexto que Jesus disse isso. Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acredito que é impossível um ser humano ter ouvido essa palavra e não ter saído diferente do encontro com Jesus. Eu acredito ser impossível que a vida daquele homem não tenha sido impactada, embora os evangelhos não nos falem muito mais sobre ele. Então, todo aquele que se encontra com Jesus precisa refletir sobre a sua própria existência e precisa ter a sua vida impactada, para que receba essa mensagem tão profunda, tão majestosa, mas tão verdadeira e necessária para os nossos dias. Que Deus nos ajude
a deixar o mundo das aparências e a viver o mundo da essência, de uma essência que nasce do alto, do trono de Deus, da sua glória para o nosso coração. Que Deus nos abençoe ricamente com a sua palavra. Amém. Gabriel, William e Lucas. Nós vamos caminhando para o fim e desde já aí eu quero agradecer a sua presença, né, e pedir para que Deus abençoe ricamente a sua vida nessa semana que se inicia. Vamos ficar de pé? Vamos cantar mais uma música? Meu louvor é fruto. Corpo de Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. As trevas me cercar, ainda que os montes sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto de Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu corpo de Jesus, de lábios que confessam o teu nome. De tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Vamos orar então, encerrando assim o culto dessa noite. Ó Deus, muito obrigado por esse culto que tivemos. Obrigado por cada ato, ó Deus, cada momento em que o Senhor falou aos nossos corações. E nós somos imensamente gratos, ó Pai, porque aprendemos através da vida de Jesus que precisamos, ó Deus, constantemente repensar a nossa vida contigo. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas e que possamos, ó Deus, cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Leva-nos, ó Deus, em paz e segurança aos nossos lares. Guarda-nos, ó Deus, em todos os nossos caminhos. E abençoa-nos, ó Deus, em toda essa semana. É o que nós pedimos, oramos, agradecidos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus, o nosso eterno, amado Pai, a paz preciosa que procede do Espírito, seja conosco e com todos aqueles que se acham reunidos em Cristo Jesus, hoje e por todos sempre. Amém e amém. Senhor, e dizei o seu nome, sua salvação, a sua glória, entre todos os povos, na sua ser louvado, vai ser meu glória,